Olício, me fala um pouquinho, cara, assim, ó, conta um pouquinho da sua história, pessoal. Eu sei como que você começou a gostar de foto. Andando de trem, né? Quando você nasceu em Borá, isso? Sim, Borá. Borá, gente, Borá é a menor cidade do Brasil. Ainda é. É o segundo menor município hoje, né? Mas quando você nasceu lá, era o menor. Na verdade, ele nem era município, ele era um distrito de Paraguaçu Paulista, né? Nossa, e aí você viajava de trem de lá? Como que é? Começou a sua história? A história começa um pouco antes, né? Borá era uma cidade onde viviam agricultores. Meu pai era um agricultor. Meus dois avós também eram produtores de café, criadores de gado, enfim. E eu nasci ali, né? Não tinha contato com cidade grande, nada. Até os 7 anos eu era uma criança que desenhava. Eu era um garoto do campo e que desenhava. Meu avô, ele tinha um pequeno armazém, tinha muito papel de embrulho e lápis à vontade, e eu detonava os papéis de embrulho dele fazendo desenho. Sim. Bom, eu nasci e cresci fazendo desenho. Depois de alguns anos, quando eu terminei o primário, né, a escola fundamental no Borá, eu fui para Paraguaçu Paulista para continuar estudando. E lá eu aprendi a pintar. Além de desenhar, eu aprendi a pintar. Aí eu fiz um curso com um senhor italiano, que na verdade ele produzia, ele criava e fazia manequins de gesso. Mas na mesma salão dele, no meu salão, ele tinha um canto, que ele tinha um ateliê de pintura, que era algo que eu ficava de olho naquilo lá, né? Era perto da minha casa e aquele me apaixonava. E ele abriu cursos, então eu fui um dos inscritos, eu fiz um curso com ele de mais de um ano. E na sequência, eu queria tanto aprender a desenhar que eu fiz minha mãe e meu pai me matricularem numa escola chamada Pan-Americano de Artes, em São Paulo. Em São Paulo. Existia 2 maneiras de você fazer o curso. Você estava com quantos anos já? 13. 13 anos? Por aí. Você saiu para o interior para ir para São Paulo para estudar? Na verdade, aconteceu assim. Eu tanto poderia fazer o curso por correspondência, ou eu teria que ir assistir aulas presenciais lá. Então, eu fiz um misto, né? Eu recebia todos os cadernos, todas as tarefas, eu executava aquilo, mas no final do ano, principalmente no final do ano que eu tinha férias escolares, eu ia para São Paulo e frequentava fisicamente, localmente, a Escola Pan-Americana de Arte. E lá realmente, né, um dos professores era o Ziraldo, o outro era o Zélio, o irmão dele. Ziraldo, para quem não conhece, um cartunista famoso, desenhista. Morreu mês passado. Morreu agora em abril, né? Há pouco tempo. Fantástico. Se vocês não conhecem o Ziraldo, Menino Maluquinho, procura na internet. É bem fantástico. O primeiro livro dele chamava Flicts. Flicts. É um livro feito só com cores. Um negócio maravilhoso. Ele já estava grande na época? Ele era o Ziraldo? Sim, ele era o Ziraldo. Ele sempre foi o Ziraldo. É um negócio maravilhoso. E muitos outros desenhistas, ilustradores da época, porque as revistas usavam muito da ilustração, muito do desenho. E uma coisa que me interessava era o desenho de observação. Eu não gostava de desenhar de memória. Eu gostava de pegar um lápis, olhar para alguma coisa e desenhar aquilo. Ah, tá. Você tem 2 maneiras de desenhar, né? Ou você confia na sua memória, aquilo que você lembra, né? E que é falho, ou então você confia no seu olhar, que está ali na sua frente, você pode desenhar. Como a gente vê, às vezes, muita gente vai fazer um quadro, tem lá a referência e tá pintando, né? Um quadro de frutas, uma paisagem, alguma coisa. Os verdadeiros pintores, eles saíam para o campo, colocavam o tripé, colocavam a tela e pintavam olhando para a natureza, né? Sim. Mas com o advento da reprodução gráfica, né, com as revistas, muitos utilizaram esse recurso de trazer já planificado a obra, né, e aí passava aquilo para uma tela. Bom, esse processo aí durou algum tempo e aí de repente eu comecei a gostar das revistas impressas porque elas traziam fotografias, né, e muitas fotografias bonitas, boas, bem feitas e tal. E eu me lembro de uma revista italiana chamada Grande Hotel e tinha as fotonovelas. Eram histórias em fotografia com os textos, né, as legendas, tudo, os diálogos, era muito bonito.
era um gibi, só que em foto, mas não era com gibi, foto, né? Com foto. Era sempre a revista para adultos. Aí, de repente, eu ganhei uma máquina fotográfica de um tio, né, aos 15 anos, e aquilo para mim foi um encanto. Na verdade, a minha vida ela foi pautada pela imagem, né, sempre pela imagem. Tanto o desenho, a pintura, a ilustração, o cinema.